Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o local que você está nesse momento vendo esse vídeo. E estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus e já quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal. É um canal ao qual nós temos trazido momentos de reflexão, principalmente mais nesse conteúdo também, né? É um canal que está começando, mas todas as coisas têm um começo, né? E o objetivo é simples. Através de temas de reflexão, nós aprendermos e também aquilo que nós temos aprendido ser levado a outras pessoas também. Seja qual for o tema, tem temas que lidam com o nosso dia a dia e a palavra ela fala conosco, direta e indiretamente também. Então você que está acompanhando aí, curta aí o nosso canal, se inscreva aí, dá uma força para nós aí, para que essa palavra, que tem falado muito comigo em cada vídeo desse, venha também falar com outras pessoas e eu acredito que vai falar com você também, tá bom? Então, contamos com o seu apoio aí, tá? E pessoal, estamos trazendo hoje mais um tema bem interessante, que é esse. Jesus, o único caminho que conduz à vida, né? Nós vamos trazer aqui dentro da Palavra de Deus para ver o que ela tem para nos falar, o que ela tem para nos ensinar sobre esse caminho que muitas das vezes as pessoas passam como se fosse fácil, né? Às vezes uma pessoa que vem para Jesus, às vezes erroneamente, aquela pessoa passa assim, não, pode vir, que é mais tranquilo, que é fácil. Não é fácil, não é, porque a porta é estreita, o caminho é estreito. E agora uma coisa que é verdade, eu digo isso com propriedade e com experiência, é que quando Jesus conduz a nossa vida, Ele toma frente do nosso caminho. É claro que assim, somos responsáveis pelas nossas ações, mas Ele toma frente do caminho. Por isso que devemos andar com Ele, né? Quando você anda com alguém, você vai atrás dessa pessoa. Eu vou andar com Jesus. Então, Jesus vai na frente, né? Jesus vai andar comigo. Ele está com você. Mas quando você fala para alguém, fulano, vem andar comigo, você está tomando a frente. E nós devemos andar com Jesus, tá bom? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse caminho, né, que conduz à vida. Texto base para início dessa reflexão é João 14:6. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Que nos diz assim: Disse-lhe Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, né? Então, Jesus é o caminho. A expressão grega para caminho é rhodos, que significa estrada, direção ou via. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele não fala de apenas um método, uma filosofia ou um conjunto de regras, mas se apresenta como o próprio acesso ao Pai. Então, dentro disso, nós podemos fazer a seguinte exegese do texto, ou seja, extrair o que o texto quer nos dizer. Jesus se coloca como uma via mediadora, cumprindo a promessa do Antigo Testamento de que Deus reconciliaria o homem consigo mesmo, que está lá no livro de Isaías, capítulo 35,
8. Vamos dar uma olhadinha lá em Isaías. Isaías, capítulo 35, versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Interessante. Então, até o Antigo Testamento aí, nesse tópico, nesse ponto, já apontando aí para esse caminho, né? Então vamos lá. Analisando o texto, nós podemos entender o que se trata de caminho, né? O que se trata de caminho. Então, assim, teologicamente falando e analisando aqui, ele é o único mediador que garante reconciliação, não pela metade, mas completa. Porque somente Deus poderia justificar o homem pecador. E Jesus é Deus encarnado, assim como diz lá em João, capítulo 1, 14. João, capítulo 1, bem conhecido, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? E também tem uma referência ali também no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, segundo ponto, Jesus é a verdade. A palavra grega aletheia significa verdade absoluta, oposto de ilusão ou engano. Então é uma coisa concreta, né? Concreta, é uma verdade concreta, né? Então, assim, Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Ou seja, fazendo uma exegese do texto, ele revela o Pai em plenitude e manifesta a vontade e o caráter de Deus de forma perfeita. Que está lá em João, capítulo 1, versículo 18. Livro de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus é a revelação do Pai, né? Teologicamente falando, analisando essa parte desse texto, ou seja, a gente começa a refletir um pouquinho. Por quê? Porque em um mundo marcado pelo relativismo, filosofias humanas, engano espiritual, tantas coisas que vão surgindo, vão aparecendo, somente Cristo é a revelação definitiva e segura de Deus, né? Somente Jesus. Ou seja, fazendo uma aplicação, a vida sem ele é construída sobre conceitos instáveis, nada preciso, nada concreto. A vida em Cristo é fundada sobre a verdade eterna e tem uma referência ali
no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, há uma sequência aqui. Escuta e as pratica. Não é só escutar. Escuta e as pratica. Assemelha-o-ei ao homem prudente. Então, assim, para ser uma pessoa prudente, você ouve e pratica. Só ouvir e não praticar não resolve. Eu ouço e coloco em prática. Então, e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque está edificada sobre a rocha. Não sei se você conhece alguém, ou já viu alguém, ou já viu falar de alguém, que a pessoa passa por tanta prova, tanta dificuldade, é vento para cá, é tempestade para cá, é lutas diversas, e ela não se entrega, e ela não se abala, quer dizer, a ponto de entregar, ou igual diz um dizer, né, largar os bets. Pode passar tanta coisa e ela não desiste. Muitas das vezes essa pessoa está com sua vida edificada sobre a rocha, né? Está firmada em Deus, está firmada em Cristo, né? Terceiro ponto. Jesus é a vida. O termo grego zoe refere-se à vida plena, eterna e abundante, que começa agora e se estende à eternidade. Vamos dar uma olhada ali no livro de João 10:10. Livro de João 10:10. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, Jesus não oferece apenas sobrevivência ou existência, mas vida transformada, cheia do Espírito, onde há paz, propósito e comunhão com Deus. É tudo isso que Jesus oferece, né? Ou seja, teologicamente falando, a vida que ele dá é participação na própria vida divina. Algo que nenhum esforço humano ou sistema religioso pode oferecer. Então, o que Jesus oferece, nenhum esforço humano ou sistema religioso pode oferecer. Que tem uma referência ali no livro de 1 João, capítulo 5, do 11 ao 12. 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. E diz assim, ó: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Bem simples, né? Ou seja, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Um quarto ponto agora é: ninguém veio ao Pai senão por Ele, né? Senão por mim não é um discurso exclusivista ou de ofensa, de forma nenhuma, mas é uma revelação da vontade de Deus, mostrando que o plano divino de salvação é centrado em Cristo. É centrado em Cristo. Ou seja, exegeticamente falando,
Não existe atalhos ou múltiplos mediadores. Jesus cumpre todas as profecias e a lei, que diz ali em Mateus 5,17. Tem uma referência ali em Mateus 5,17. Que ali diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Né? Teologicamente falando, esta é a essência da graça divina. A salvação não é por mérito humano, não é por obras, tradições ou rituais, mas pela fé em Cristo que venceu a morte. Vou repetir. A essência da graça divina. Esta é a essência. A salvação não é por mérito humano, não é por obras, tradições ou rituais, mas pela fé em Cristo que venceu a morte. Então, assim, de uma forma, como é que nós podemos aplicar isso na prática? Né? Então, assim, muitas vezes a gente reflete. Eu achei que conhecia muitas coisas antes de conhecer Jesus. E depois que eu conheci Jesus, minha vida mudou. Lutas, tudo tem. Temos lutas, né? No mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo. A palavra diz isso. Mas muita coisa muda. Muita muda. Porque a gente ouve as palavras de Jesus, ouve o que Jesus diz, você ouve o que a palavra está dizendo e as pratica. Porque quando você ouve com o coração, alguma coisa acontece aqui dentro. Acontece. Né? Então, assim, vamos refletir. Você, eu, está buscando caminhos humanos, filosofias ou tradições, ou seguindo a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A exclusividade de Cristo não é para excluir pessoas. Muito pelo contrário. Mas para oferecer o único caminho seguro ao Pai. Seguro, um caminho preciso. Sabe? Às vezes é igual quando você vai num lugar que você não conhece. De repente você pergunta para alguém que mora naquela região: você sabe onde fica tal lugar? E você tem uma referência, mas a pessoa fala assim: tem um atalho ali que você chega lá. E falando de atalho, eu quero até recomendar para vocês um filme bem interessante que eu assisti, é O Peregrino. Ele mostra muito na prática uma visão prática e espiritual sobre caminho e atalhos, tá? É O Peregrino. Então, assim, você sabe, ou então colocar uma outra hipótese, você sempre vai para o seu trabalho, para a escola, coisas do cotidiano seu, e você sempre vai por aquele caminho. E de repente mexer alguma coisa numa estrutura ou nas ruas, de repente o caminho está lá, que você sempre faz. Mas tem um atalho. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o atalho. O atalho ele não é seguro. Mas o caminho, o único caminho seguro ao Pai, nós chegamos através de Jesus. Né? Ou seja, confiança em Cristo transforma a vida agora e garante a eternidade. Né? Então, através disso, nós podemos até fazer um apelo. Essa palavra até indiretamente faz um apelo. Né? Que muitas das vezes Jesus não é apenas uma opção entre muitas.
Ele é o caminho que nos leva ao Pai, a verdade que nos liberta, a vida que nos renova. Então, ele é a verdade. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou para Jesus e vai ser uma restrição tremenda. Pessoal, a gente tem que entender o que é Bíblia e o que é doutrina de pessoas, ensinamentos do homem. Se está na Bíblia, abraça. Se não está, descarta, deixa de lado. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é bem completa. Não se tira nem se coloca nada. Por isso que a palavra de Deus, ela não é para ser lida, é para ser analisada, para verificar. Eu escutei tal pessoa falando isso, que para isso. Busca na palavra de Deus para ver se tem base bíblica. Se não tiver, desconsidere. Né? Porque tem pessoas hoje em dia que elas colocam mais peso na vida das pessoas do que alivia. Né? Nós sabemos que cada um de nós carregamos um fardo, é um peso, né? Do dia a dia, de tantas coisas. E tem pessoas que... E olha que elas são boas nisso, em colocar mais peso ainda, sabe? Então, disseram para você, falaram para você, vê se é o que está na palavra. Não está na palavra, descarta. Né? Então, ele é o caminho que nos leva ao Pai, a verdade que nos liberta, a vida que nos renova. E hoje, assim como todos os dias ainda, para você, ele estende a mão. Né? Ele estende a mão. Está ali. Jesus está com a mão estendida. E muitas das vezes ele é ignorado. Né? Você que tem oportunidade, siga-o. Só para você ver. Mas a minha liberdade ela vai ser restrita. Aí que é o engano. Aí que há uma divergência tremenda. Porque aí você vai ter liberdade de escolher. Faço e não quero fazer. E muitas das coisas hoje, elas são induzidas pela sociedade. Se você não faz, você não é legal. Se você não faz, você não está na moda. Se você não fala assim, você é estranho. Né? Só que Jesus, ele está estendendo a mão para que você venha ter algo diferente. Eu digo por experiência. Você não vai ser perfeito. Ninguém é perfeito a não ser Cristo. Ninguém é perfeito a não ser Cristo. Ninguém é perfeito. Mas com Ele cuidando da sua vida, as coisas mudam. É difícil falar sem... como é que diz? Puxa, Sandro, mas e qual garantia que você tem? Eu tenho a garantia que se você se entregar verdadeiramente a Ele, a sua vida vai ser outra vida. Verdadeiramente. Né? Sem interesses. Apenas fala, Jesus, governa o meu coração. Governa a minha vida. Governa. Cuida de mim. Aí sim você vai ver. E outra, Jesus sabe quando você está falando de coração ou só da boca para fora. Aí você vai ver o que é ter Jesus na sua vida. Siga-o. Permaneça nele. E você vai encontrar a vida plena que só Ele pode te dar. Tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Esse é o tema que nós trouxemos hoje sobre esse versículo bíblico referente a Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, ou seja, o caminho que conduz à vida. E se essa palavra falou com você, assim como falou comigo, compartilhe, mande para alguém, seja um canal de bênção, seja. Hoje é tão fácil você compartilhar, o WhatsApp para lá, o WhatsApp para cá, coisas que estão aí no nosso dia a dia. Então seja um canal de bênção. E você que está vendo esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Comente aí, fale alguma coisa nos comentários. Não concordo, discordo. Opiniões são várias e devem ser respeitadas. Né? Óticas também devem ser respeitadas. Aqui nós estamos trazendo o que a palavra de Deus nos ensina. Né?
Então, assim, eu vejo a palavra de Deus como algo irrevogável, é algo que eu não tenho nem que questionar. Quem sou eu para questionar a palavra de Deus? Ah, mas ela foi escrita por homens. Homens inspirados por Deus. Ah, mas ela tem divergências. Não. Muitas pessoas falam que a Bíblia tem divergências. Não tem. Você precisa analisar o texto. Se você pegar a Bíblia como livro normal, você não vai entender patavina nenhuma. Mas se você analisar os textos, se você começar a ver, puxa, o que está querendo falar comigo? Tem alguma referência nesse aqui? Porque a palavra de Deus ela não está em ordem cronológica, né? Até mesmo se você aceitar como sugestão, consiga uma Bíblia em ordem cronológica, vai ficar um pouquinho mais fácil ali, né? E tal. Mas a palavra de Deus é o manual de vida e isso é inquestionável. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Escreva aí, compartilhe. Já falei isso já 2 vezes já. Comente. Sugestão de temas. Coloque nos comentários aí para que nós venhamos aprender juntos. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Por hoje é só. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se o nosso grande e poderoso Jesus assim nos permitir. Deus abençoe, fica com Deus.